Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Esta videoaula nós trataremos sobre os logaritmos. Então eu, professor Maurício, falarei nesta videoaula sobre os conceitos fundamentais dos logaritmos. Antes de nós efetivamente entrarmos na definição e nos conceitos fundamentais de logaritmo, vamos estudar um pouco de história. Desde a antiguidade, época do auge da civilização babilônica, até os cálculos relacionados à astronomia eram muito trabalhosos. Mais adiante, quando a navegação foi intensificada entre diversos povos, os cálculos envolvidos tornaram-se um grande problema. Até o início do século XVII, multiplicar, dividir, calcular potências e extrair raízes eram tarefas extremamente complexas, realizadas com base nos senos. Surgiram, então, as primeiras tábuas de logaritmos, criadas pelos matemáticos Jost Birge, que nasceu em 1552 e faleceu em 1632, e John Napier, que nasceu em 1550 e faleceu em 1617. Apesar de o logaritmo de Napier não ser exatamente como o logaritmo que utilizamos hoje em dia, nem ser associado ao conceito de expoente, sua essência é a mesma e contribuiu para facilitar os cálculos, principalmente ao transformar as operações de multiplicação em adição e as de divisão em subtração. Atualmente, com o uso das calculadoras eletrônicas, as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação não apresentam mais dificuldade, mas nem por isso os logaritmos tornaram-se inúteis, pois a possibilidade de definir logaritmos como expoente, mérito do matemático inglês John Wallis, em 1865, é a ideia de base para os logaritmos apresentada pelo galês William Jones em 1742, transformaram o logaritmo em um imprescindível instrumento de resolução de equações exponenciais. Você sabia? Adotada em 1935, a escala Richter foi assim batizada em homenagem ao físico norte-americano Charles Francis Richter, que nasceu em 1900 e faleceu em 1985. Ela não mede os efeitos do terremoto, mas indica sua força em termos de energia liberada, conforme medida por sismógrafos. A escala começa em 1 e não tem limite superior. Como tem base logarítmica, cada aumento da magnitude em um número inteiro representa um aumento de 10 vezes na amplitude do terremoto. Este que está aí à sua direita é o físico norte-americano Charles Francis Richter. Afinal, o que é logaritmo? Vamos resolver as equações. A primeira, 2 elevado a x é igual a 8. Então, para resolvermos uma equação exponencial, onde a incógnita aparece no expoente da equação, nós devemos, a princípio, igualar as bases das potências em ambos os lados da equação. Obviamente que esta é uma equação extremamente simples. 2 elevado a que expoente resulta uma potência igual a 8. Né? Você pode até fazer mentalmente. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é ele mesmo, dá 2, 2 elevado a 2, que é 2 elevado ao quadrado, dá 4, e 2 elevado à terceira potência, né, que é 2 elevado ao cubo, é igual a 8. Então, eu concluo que o x é igual a 3, ok? Mas, se você quiser resolver este problema, basta você transformar o 8 numa potência de base 2. Então, o que eu faço? Eu pego o 8 e decomponho em fatores primos. Então, o primeiro número par, o primeiro número primo é o 2. Então, como o 8 é par, eu posso dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4.
4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Quantas vezes que eu dividi o número 8 por 2? 1, 2, 3. Então, significa dizer que o 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Olha lá, eu igualei as bases dos dois lados da equação, 2 igual a 2, portanto, eu concluo que o x é igual a 3, ok? Muito bem. Vamos resolver o exercício B. 3 elevado a x é igual a 1/81 avos. Observe que o 81 está no denominador da fração, onde o numerador é igual a 1. Isso significa dizer que o expoente x ele deve ser um número negativo. Como que eu faço para resolver esse problema? Eu vou pegar então o 81 e vou decompô-lo em fatores primos. Só que o 81 ele não é um número par. Então eu começo a dividir pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3. Então 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes que eu dividi 81 por 3? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, significa dizer que 1/81 avos é a mesma coisa que 1 desculpem, dividido por 3 elevado à quarta potência. Então, eu concluo que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Ok? Então, se eu já igualei as bases, significa dizer que o x é igual a menos 4. Vamos fazer o item C. 10 elevado a x é igual a 1000. O 1000, ele tem 3 zeros. Transformar o 1000 numa potência de base 10, basta eu contar o número de zeros que tem o 1000. O 1000 tem 3 zeros, então eu posso escrever o 1000 como sendo 10 elevado à terceira potência, né? Ou 10 elevado ao cubo. Se eu já igualei as bases 10 igual a 10, então eu concluo que o x é igual a 3, ok? 10 elevado ao cubo é igual a 1000. No item D, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 5. O 5 ele é um número primo. Eu não consigo decompor o 5 pelo 2 nem pelo 3, somente por ele mesmo, pelo 5. Ou seja, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4 e 2 elevado ao cubo é 8. Então não existe um x inteiro que faz com que 2 elevado a este valor resulte 5. Então eu concluo que o x é um número maior do que 2 e menor do que 3. Porque se 2 elevado ao quadrado é 4 e 2 elevado ao cubo é 8, e o 5 é um número maior do que 4 e menor do que 8, então significa dizer que esse expoente x ele deve ser um número maior do que 2 e menor do que 3. Certo? Aí que surge a ideia do logaritmo. Certo? Observe que na equação 2 elevado a x é igual a 8, o x é igual a 3. Então, dizemos que 3 denomina-se logaritmo de 8 na base 2. E indicamos assim. Log de 8 na base 2 é igual a 3. Na equação 3 elevado a x é igual a 1/81 avos, x igual a menos 4. Então, dizemos que menos 4 denomina-se logaritmo de 1/81 avos na base 3. E indicamos assim, log de 1 sobre 81 na base 3 é igual a menos 4. Definição. Dados dois números reais positivos, A e B, com A diferente de 1. Se A elevado a x é igual a B, então o expoente x chama-se logaritmo de B na base A. E indicamos assim. Log de B na base A é igual a x. Daí, eu concluo que o A elevado a x é igual a B. Então, observe, A elevado a x é igual a B. Ok, pessoal? Então, fique esperto. O logaritmo é um expoente.
Ok? Sempre o logaritmo será um expoente. Nessa equivalência temos dois tipos de situações. A forma logarítmica, onde eu escrevo log de b na base a é igual a x. O x ele é chamado de logaritmo. O a, que é o número que a letra que aparece subscrita, é a base do logaritmo. E o b ele é chamado de logaritmando. Na forma exponencial, a elevado a x é igual a b. O b é a potência, o a é a base da potência e o x é o expoente. Ok, pessoal? Observações importantes. A primeira, condição de existência dos logaritmos. Pela definição, logaritmo de n na base a existe quando e somente quando o n for maior do que zero, o a for maior do que zero e o a também for diferente de 1. Por exemplo, não podemos definir log de menos 81 na base 3. Observe que nesse caso o n, que é o menos 81, ele é um número negativo, portanto ele não é maior do que zero. Então, nesse caso, o logaritmo não se define. No segundo caso, logaritmo de zero na base 10. Se o a e o b têm que ser números positivos, no caso aí, o b é zero, ele não é positivo. Então, neste caso, também não se define. Até mesmo porque não existe nenhum número que eu possa elevar o 10 que vai resultar zero. 10 elevado a nenhum número que nós conhecemos vai resultar zero, ok? No terceiro caso, log de 5 na base zero. Por que nesse caso o logaritmo não se define? Porque observe que a base da potência nesse caso vale zero. Quem é a base da potência? É o a. E pela definição, o logaritmo só existirá quando a for um número maior do que zero e diferente de 1. Nesse caso, a base vale zero, então ele também não se define. No quarto caso, logaritmo de 4 na base menos 2. Nesse caso, observe que a base, que é o a, vale menos 2. Portanto, é um número negativo e, obrigatoriamente, o a deve ser maior do que zero e diferente de 1. No quinto caso, logaritmo de 25 na base 1. Observe que a base, nesse caso, é 1. Então, a base, obrigatoriamente, para que o logaritmo se defina, deve ser maior do que zero e diferente de 1. Por quê? 1 elevado a nenhum número que nós conhecemos vai resultar um logaritmo igual a 25. Ok? Muito bem. Segunda observação. Quando a base do logaritmo for 10, podemos omiti-la. Por exemplo, log de 3 é o logaritmo de 3 na base 10. Observe que quando eu escrevo log de 3, a base, o número subscrito, não aparece. Então, subentende-se que esta base vale 10. Aos logaritmos de base 10, damos o nome de logaritmos decimais, ou logaritmos de Briggs. Henry Briggs foi um matemático inglês que nasceu em 1561 e morreu em 1630. Ok? Consequências da definição. A primeira consequência que nós vamos estudar é esta. Log de 1 na base a é igual a zero, pois a elevado a zero é igual a 1, qualquer que seja o a maior do que zero e diferente de 1. A segunda consequência é logaritmo de a na base a é igual a 1. Sempre que o logaritmando e a base do logaritmo forem iguais, o valor do logaritmo será 1, porque qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, neste caso, a elevado a 1 é igual a a, para todo a maior que zero e diferente de 1. A terceira consequência da definição diz que logaritmo de a elevado a n na base a é igual a n, pois a elevado a n é igual a elevado a n. Para todo a maior do que zero, diferente de 1 e para qualquer valor de n. A quarta consequência diz que a elevado a logaritmo de n na base a é igual ao n, com o n maior do que zero, o a maior do que zero e diferente de 1. Pois logaritmo de n na base a é igual a x. Fazendo a voltinha, eu tenho que o a elevado a x é igual a n.
Então, substituindo o x no lugar do logaritmo de n na base a, eu tenho que o a elevado a x é igual a n. Ok, pessoal? A quinta consequência da definição diz o seguinte, que logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de y na base a. Logo, o x é igual a y, com o x maior que zero, o y maior que zero, o a maior que zero e diferente de 1. Pois, se logaritmo de x na base a é igual a r e logaritmo de y na base a é igual a s, então a elevado a r é igual a x e a elevado a s é igual a y. Então, nós temos que o x é igual a y, pois a elevado a r é igual a elevado a s. Então, r igual a s. Logo, logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de y na base a. Logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de y na base a, pois r igual a s. Então, a elevado a r igual a elevado a s. Logo, eu concluo que o x é igual ao y. Beleza, pessoal? Estas consequências da definição, vocês automaticamente, ao resolverem os exercícios, vocês vão perceber que elas sempre acontecem, ok? Então, sem mais delongas, vamos à resolução de exercícios. Vamos resolver alguns exercícios. Determinar o valor de x. Logaritmo de 64 na base 2 é igual a x. Como que eu faço para resolver esse exercício? Vamos lembrar da voltinha. A base do logaritmo elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou seja, eu faço a voltinha. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 64. Eu caio numa equação exponencial. E como que eu faço para resolver uma equação exponencial? Eu devo igualar as bases em ambos os lados da equação, ou seja, transformar o 64 numa potência de base 2. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 64 e vou decompô-lo em fatores primos. Como 64 é um número par, eu posso começar a dividi-lo por 2. Então, 64 por 2 vai dar 32, por 2 novamente vai dar 16, por 2 novamente vai dar 8, por 2 novamente vai dar 4, por 2 novamente vai dar 2 e por 2 novamente vai dar 1. Quantas vezes que eu dividi o 64 por 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, eu concluo que o 64 é 2 elevado à sexta potência. Observe que eu igualei as bases, consequentemente, os expoentes também são iguais. Logo, x igual a 6. Vamos resolver o item B. Logaritmo de 1/27 na base 1/3 é igual a x. Lembrando, então, que eu devo sempre fazer a voltinha. 1/3 elevado a x é igual a 1/27, ok? Então, vamos lá. Então, 1/3 elevado a x é igual a 1/27. Como o 27 está no denominador da fração e o numerador é 1, subentende-se, então, que esse expoente ele vai ser positivo. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1. E o 3 elevado a um expoente positivo vai dar 27. Como que eu faço para resolver esse problema? Eu vou pegar, então, o 27 e vou decompô-lo em números primos. Só que o 27 é um número ímpar, eu não posso dividir por 2. O próximo número primo é o 3. Então, 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quantas vezes que eu dividi o 27 por 3? 1, 2, 3. Então, significa dizer que 1/27 é a mesma coisa que 1 dividido por 3 elevado ao expoente 3. Eu posso escrever isso dessa forma, que 1/3 elevado a x é a mesma coisa que 1 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. Como o expoente ele faz parte tanto ao numerador quanto ao denominador da fração, eu posso escrever assim,
1/3 elevado a 3. A fração inteira elevado ao cubo. Observe que agora as bases estão iguais, 1/3 de um lado e 1/3 de outro. Consequentemente, se as bases já estão iguais, eu só vou igualar os expoentes. Portanto, eu concluo que o x é igual a 3. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, dando continuidade, vamos resolver mais alguns exercícios. Vamos resolver, então, o exercício C. Logaritmo de 8 na base raiz quadrada de 2. Observe agora que eu tenho na base do logaritmo um número irracional, raiz quadrada de 2. Como que eu escrevo, então, a raiz quadrada de 2 na forma de uma potência? Esse símbolo é o símbolo da raiz, o 2 é chamado de radicando, o 1 é o expoente do radicando e o número que está aqui em cima da raiz é chamado de índice. Como que eu escrevo isso na forma de uma potência? Eu escrevo o radicando, que é o 2, o número que está dentro da raiz, o expoente do radicando é o numerador da fração e o índice é o denominador, ou seja, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Guarde essa informação. Então vamos lá. Então eu vou escrever que logaritmo de 8 na base raiz de 2 é igual a x. Então fazendo a voltinha, olha lá, raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a 8. Então eu tenho o seguinte, olha lá, raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a 8. Nós acabamos de ver que raiz quadrada de 2 eu posso escrever como sendo 2 elevado a meio. Só que 2 elevado a meio elevado a x é igual a 8. No primeiro membro da equação, eu tenho a propriedade potência da potência. Como que eu resolvo a potência da potência? Eu conservo a base, que é o 2, e multiplico os expoentes. 1 meio vezes x é 1 meio de x, ou x sobre 2. Então, eu tenho 2 elevado a x sobre 2 igual a 8. Muito bem. Então, eu tenho que pegar este 8 no segundo membro da equação e escrevê-lo numa potência de base 2. Como que eu faço isso? Eu pego o 8 e vou decompô-lo em números primos, em fatores primos. Então, 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 vai dar 2, dividido por 2 novamente vai dar 1. Quantas vezes que eu dividi o 8 por 2? 1, 2, 3 vezes, ok? Então, eu tenho que 2 elevado a x sobre 2 é igual a 2 elevado ao cubo. Muito bem, eu igualei as bases. Se as bases já estão iguais, eu igualo os expoentes. X sobre 2 igual a 3. Como que eu resolvo esta equação? O 2 que está no denominador da fração do primeiro membro vai para o segundo membro com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? É a multiplicação. Então, o x é igual a 3 vezes 2, né? Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu concluo que o x é igual a 6. Dando continuidade ao nosso estudo dos logaritmos, eu tenho que log de x na base 5 é igual a 4. Como que eu resolvo isso? Lembrando que nós devemos sempre fazer a voltinha. Olha lá, 5 elevado a 4 vai dar igual a x. Então, eu tenho o seguinte, que 5 elevado a 4 é igual a x. 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, o x é 625. Então, eu concluo que o logaritmo de 625 na base 5 é igual a 4. Vamos resolver mais um exemplo. Logaritmo de 10.000. Observe que, neste caso, a base do logaritmo não aparece. Então, quando a base do logaritmo não aparece, você tem que entender que esse é um logaritmo decimal, ou seja, a base do logaritmo vale 10. E eu vou colocar na frente ali o x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, 10 elevado a x é igual a 10.000, certo? Sempre se lembre de fazer essa voltinha que vocês nunca vão errar.
Então eu tenho que 10 elevado a x é igual a 10.000. Observe que o 10.000 ele é o 1 seguido de 4 zeros. Então eu posso escrever o 10.000 como sendo 10 elevado a 4. Ou seja, se eu já igualei as bases 10 de um lado e 10 do outro, se 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 4, eu concluo que o x é igual a 4. Olha que belezinha, pessoal. Vamos resolver o exercício F. Logaritmo de 0,01. Novamente, a base do logaritmo não aparece. Então, subentende-se que é o logaritmo decimal, ou seja, a base desse logaritmo vale 10. Como que eu faço para resolver esse logaritmo? 10 elevado a x é igual a 0,01. Beleza? Muito bem. 0,01 eu leio 1 centésimo, certo? A primeira casa depois da vírgula é a casa dos décimos e a segunda casa é a casa dos centésimos. 1 centésimo é 1 sobre 100, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Como o expoente, a potência está na parte de baixo da fração do 1, subentende-se que esse 2 aí, que é o expoente do 10, ele é menos 2, certo? Então eu tenho que 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Logo, eu concluo que o x é igual a menos 2. Beleza, pessoal? Então, nesta videoaula, eu procurei apresentar a vocês os conceitos fundamentais dos logaritmos, ok? Então, nas próximas videoaulas, nós nos aprofundaremos no estudo dos logaritmos. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, fiquem em paz e bons estudos. E uma mensagem de motivação a vocês. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando, o quanto pode superar e seguir em frente. É assim que se ganha. Sylvester Stallone no filme Rocky Balboa. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima.